Hoje abrimos a carne da memória para expor o horror de um desejo primitivo, o amor materno levado até o osso. Ed Gein, o açougueiro de Plainfield, não é apenas uma figura de terror nos anais da criminologia. Ele é o eco podre de um afeto que jamais foi libertado. Um filho que nunca se desvencilhou do ventre. Um homem cuja alma se mumificou junto ao cadáver da mãe. O que acontece quando o complexo de Édipo não se resolve, mas apodrece? Neste episódio do Psicanálise das Trevas, vamos afundar os olhos na mente de um homem que reconstruiu o corpo materno com pedaços de outras mulheres. Uma espécie de Frankenstein da culpa e do desejo. Aqui Freud não é teoria, é carne costurada. E a casinha em Plainfield, um útero fúnebre, onde o amor virou máscara. Prepare-se para mergulhar em uma história em 7 atos, onde a realidade sangra nas dobras da fantasia e o inconsciente dança nu entre ossos e vestidos roubados. Se esse tipo de mergulho te atrai, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com quem tem coragem, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque o abismo é mais fundo quando se caminha acompanhado. Agora, feche os olhos, respire fundo. Vamos entrar na mente de Ed Gein, onde o complexo de Édipo nunca terminou. A casa em Plainfield, Wisconsin, não ficava em uma rua comum, mas num ponto morto do mapa, onde o inverno parecia mais branco e o tempo mais antigo. Ali, os ventos sopravam como sussurros da alma, e no meio daquele ermo, uma casa se erguia como um mausoléu vivo. Era o lar de Edward Theodore Gein, mas chamar de lar seria um insulto às casas com afeto. Ali era outra coisa, um ventre, um altar, uma cova. Augusta, sua mãe, não era apenas a mulher que o pariu. Ela era a voz de Deus encarnada numa mulher com olhos de julgamento e saliva sagrada. Religiosa ao extremo, pregava o fogo eterno como se desse bom dia. Lia a Bíblia com a fúria de um inquisidor, decorando os versículos que falavam de pecado, luxúria, prostituição e danação. E ela fazia questão de que os filhos, Edward e Henry, ouvissem cada palavra como um aviso, como uma tatuagem na mente. Mas Henry, o irmão mais velho, foi aos poucos se desgarrando. Teve dúvidas, questionou e pagou caro. Mas Edward, ele era o cordeiro perfeito, o filho devoto, o menino de olhos grandes, de voz baixa, que acreditava em tudo que Augusta dizia com a fervorosa credulidade de um crente. Não havia espaço para o mundo. A escola era tolerada, mas os colegas eram contaminados. As mulheres eram armadilhas do diabo. As emoções, uma fraqueza. Ele cresceu assim, isolado, trancado dentro de um universo onde a única mulher boa era sua mãe, e ela se fazia onipresente. Controlava o que ele lia, via, pensava, chamava-o de especial, elogiava sua pureza, alimentava-o com orçamentos de culpa e disciplina, e ele comia tudo, faminto. A fome de Edward não era de comida, era de sentido, de afeto, de lugar no mundo, e a única que o via era ela. Na psicanálise freudiana, o complexo de Édipo é um momento-chave do desenvolvimento psíquico. O menino deseja inconscientemente a mãe e quer eliminar o pai como rival. A resolução ocorre quando ele aceita a lei paterna, a castração simbólica, e se afasta do objeto de desejo. Mas e se não houver pai? E se o pai for um fantasma alcoólatra, insignificante, que apenas respira e desaparece no canto da casa? Edward nunca teve um pai que encarnasse a lei. Teve um buraco, um nada. O que restou foi Augusta. E ela não era uma mulher. Era um mito, um espelho sagrado, um deus feminino e furioso. Em vez de ser desejada e depois superada, ela se instalou no centro da alma do filho como um sol que não permite sombra. E foi lá que ela cresceu. Em vez de matar a mãe simbolicamente, Edward foi sendo digerido por ela. Quando adolescente, os sonhos vieram. Pesadelos com sangue, com mutilação, com olhos queimando na escuridão. E junto aos sonhos, o toque, a masturbação, como pecado e penitência. Ele se escondia no celeiro, esfregando-se contra fardos de feno, e depois chorava,
porque a mãe o via mesmo com os olhos fechados. Augusta era onipresente, estava dentro dele. Era o superego encarnado, vigiando cada impulso, cada suspiro, cada desvio. A adolescência passou como uma febre mal resolvida. Edward não tocou em mulher alguma, nunca namorou, nunca beijou. Era gentil, estranho, retraído. Os outros jovens o achavam esquisito, mas inofensivo. Um homem preso no corpo de um menino, uma alma congelada no tempo, e Augusta continuava ali, doente, mas viva, com a saúde ruindo e a fé crescendo. Atacava o mundo com palavras, chamava vizinhos de imundos, praguejava contra qualquer mulher que ousasse usar batom. E Edward, ao lado dela, sorria como uma flor doente. Adoecia junto, porque se ela morresse... E então ela morreu. Foi uma trombose, silenciosa, fatal. E quando Augusta caiu, o mundo de Edward caiu junto. Ele gritou, rasgou as roupas, jogou-se ao chão, bateu a cabeça contra a parede, como se quisesse acordar de um pesadelo onde a deusa havia partido. Mas não havia despertar. Augusta estava morta e Edward ficou só. Mas ninguém sabia ainda que um homem que nunca foi castrado simbolicamente, um homem que nunca abandonou o ventre da mãe, era capaz de tudo para recriar o Éden perdido. O luto, ali, seria a semente do horror. Quando Augusta Gain morreu, Plainfield não escureceu. Continuou gelada, silenciosa, metida em sua lerdeza de cidade esquecida. Mas dentro da casa da fazenda, dentro da mente de Edward, algo se partiu, e o som desse rompimento ecoou como um trovão subterrâneo. Não era luto comum, era uma amputação da alma, um desmembramento psíquico, o fim do sol que o aquecia. Edward não apenas perdeu a mãe, ele perdeu a única estrutura que o sustentava, a única voz que dizia o que era certo, o que era pecado, o que ele era. Sem Augusta, ele era vento em casa vazia. Era vazio que pensa. Passava os dias vagando pelos corredores da casa como um fantasma que ainda não entendeu que morreu. Fechou todos os cômodos em que ela andava. Trancou a sala de estar, o quarto, os objetos. Como se pudesse preservar sua presença através da imobilidade. Como se não tocar significasse não perder. O espaço virou museu, mausoléu, um relicário sagrado. Mas o resto da casa, o resto apodreceu. A cozinha enchia-se de latas abertas, jornais velhos, pedaços de carne esquecidos. O chão era crocante de sujeira. O ar era grosso. E no centro disso, Edward, de olhos vazios, empalidecido, ouvindo ecos da mãe. À noite, sentava-se sozinho, balançando o corpo para frente e para trás, murmurando versículos, repetindo seus antigos sermões. Falava com Augusta. Perguntava o que fazer. Ela respondia, mas era ele quem moldava a resposta. E então ele começou a visitar os cemitérios. No começo, apenas andava por entre os túmulos. Lia nomes, sentia cheiros, observava as flores murchas, procurava Augusta nos rostos das lápides. Depois, passou a abrir os jornais locais. Procurava por mulheres que morressem recentemente. Velhas, solitárias, com traços parecidos. Procurava perfis da mãe. Certa noite, com a pá nas costas, Edward voltou ao cemitério. Havia uma lua fina, quase ausente. As árvores rangiam, e ele cavou, por horas, até que os dedos tocaram madeira. O caixão se abriu com um estalo abafado, e o cheiro de terra molhada e carne passada o envolveu. Edward não se encolheu. Sorriu. Tocou a pele fria da morta com uma reverência quase religiosa e a levou consigo. Foi a primeira de muitas. Na casa, ele não estuprava os corpos, não os violentava sexualmente como o mito popular espalhou. Ele os desmontava, os estudava, os vestia, como um menino que tenta montar uma lembrança perdida a partir de peças erradas. Cada pedaço era um símbolo, um fragmento de Augusta, um tótem. No porão, pendurava seios como amuletos, tirava o couro do rosto com bisturi enferrujado, costurava aventais de pele, fazia tigelas com crânios, um cinto com mamilos, máscaras,
e uma vestimenta inteira, um corpo de mulher, refeito em costura e silêncio. Era com ela que ele dançava à noite. Colocava a roupa de pele, a máscara, os seios, e se via no espelho. Mas o que via não era Ed Gein, era Augusta. Ele a invocava com a carne das outras. Fazia dela uma segunda pele. Na linguagem do inconsciente, o desejo se esconde sob disfarces. E aqui, o desejo não era sexual. Era fusional. Ed queria retornar ao útero, não simbolicamente, mas fisicamente. Queria habitar o corpo da mãe, ser a mãe, eliminar a distância entre ele e ela, fundir-se, tornar-se. Freud falou do Édipo como conflito, como drama, mas aqui o drama se transformou em ritual. O que deveria ter sido resolvido pelo interdito paterno foi substituído por uma regressão monstruosa. O pai estava ausente, a mãe se eternizou. E Ed, órfão da lei, encontrou na violação dos túmulos a única forma de tocar o sagrado novamente. Quando os corpos se tornaram insuficientes, ele passou ao próximo estágio, o assassinato. Mas isso ainda virá. Por agora, imagine a casa de Ed, escura, úmida, cheia de moscas e partes de corpos femininos empalhados como relíquias. Um lugar onde o luto não chora. Ele costura, ele anda, ele fala com vozes que não existem, ele canta com a boca de outra mulher costurada ao próprio rosto. Ed Gein não estava louco como se acredita, ele estava afundado, submerso no próprio inconsciente, morando dentro de um tótem de culpa e saudade, mergulhado até os ossos no desejo que jamais pôde ser nomeado. As noites em Plainfield tornaram-se mais densas, como se as árvores ao redor da fazenda de Ed curvassem seus galhos em reverência à loucura crescente. O silêncio da casa não era mais ausência de som, era uma presença, algo vivo, um murmúrio que se espalhava pelas tábuas, pelos armários, pelas costuras. A voz de Augusta já não precisava ser lembrada. Ela habitava a carne das paredes, sussurrava nos utensílios, espreitava no espelho onde Ed dançava com a pele das mortas. E foi no reflexo que a transfiguração começou. Ed já não se via como um homem. Sua imagem no espelho era um quebra-cabeça de vozes antigas, de carne recente, de olhos perdidos no tempo. Vestido com o corpo costurado de outra mulher, ele andava pela casa arrastando os pés, como se marchasse em direção ao útero. A máscara feita de rosto alheio colava-se ao seu, como se quisesse fundir-se. Era uma nova identidade, mas não uma fantasia. Era ritual, era magia perversa. Era desejo primitivo encarnado. Os trajes não eram apenas perversão estética, eram a tentativa desesperada de retorno, de recriação, um teatro psíquico. Ao vestir os seios, o quadril, os lábios mortos de outras mulheres, Ed não queria brincar de mulher, queria ser Augusta. Queria que a mãe renascesse através dele. Não em memória, mas em presença, e ao mesmo tempo desejava desaparecer dentro dela. O que a psicanálise chama de identificação primária, aquela fusão entre mãe e bebê, onde os limites ainda não foram desenhados, em Ed nunca se dissolveu. Ele continuou orbitando o corpo materno como um satélite psíquico, eternamente preso à gravidade do amor impossível. Em vez de matar o pai e conquistar a mãe, como propõe o complexo de Édipo, ele assassinou simbolicamente a si mesmo para se tornar a mãe. Não havia prazer no ato. Havia compulsão, um impulso que nascia de um buraco no centro do ser. E cada nova máscara era mais uma camada sobre esse abismo. Na casa, os objetos femininos se acumulavam. Sutiãs preenchidos com carne humana, cadeiras estofadas com pele, máscaras penduradas como troféus silenciosos. E entre essas coisas, Ed escrevia pequenas notas para si mesmo. Recados que misturavam ordens maternas e súplicas infantis. Algumas diziam, não saia sem o avental. Outras, ela está olhando. Pare de tocar. A cisão interna entre o filho e a mãe tornara-se um campo de batalha invisível, onde ambos habitavam o mesmo corpo. Certa vez, Ed tentou criar uma segunda Augusta, não apenas com máscaras, mas com gestos. Sentava-se na poltrona dela,
Cruzava as pernas como ela fazia, passava batom sobre a máscara, cozinhava suas receitas, rezava em voz alta como ela costumava rezar. A casa inteira entrou no teatro. E quem visse de fora, se alguém ousasse se aproximar, talvez jurasse que Augusta ainda vivia ali, atrás das cortinas amareladas, andando entre os cômodos com seus vestidos de algodão e seu rosário apertado entre os dedos. Mas Augusta era um golem, um simulacro feito de vestígios, uma assombração de pele e fé. Numa das noites de inverno, Edward caminhou para fora de casa usando sua vestimenta completa. Saiu para o mato. A neve sob seus pés fazia sons de ossos quebrando. Ele subiu numa pedra, abriu os braços e começou a cantar uma antiga canção que a mãe entoava na infância. O vento cortava, mas ele não tremia. Era como se a mãe o habitasse por completo, ou como se ele já não estivesse mais ali. Apenas Augusta, ressuscitada na carne do filho. As fronteiras entre realidade e fantasia, entre identidade e projeção, já estavam destruídas. Não havia mais Ed. Não havia mais Augusta. Havia um corpo só, um teatro mórbido, uma simbiose tardia, doentia, que se alimentava da ausência e do sangue, porque os corpos mortos começaram a secar, a pele ficava quebradiça, as máscaras rachavam. O tempo, esse assassino lento, cobrava seu preço, e Augusta, em sua nova forma, exigia renovação. Carne fresca, pele viva. Foi então que ele percebeu: o que os mortos não podiam mais oferecer, os vivos ainda podiam dar. Quando a carne dos mortos começou a apodrecer rápido demais para suas mãos trêmulas, Ed compreendeu: o passado não se conserva. Ele escapa, apodrece, vaza pelas frestas, como pus de um sonho antigo. As máscaras de pele ressecavam, os seios costurados murchavam, os rostos que ele tanto moldara agora se rachavam como porcelanas antigas. Augusta estava desbotando, e isso, para ele, era pior que a própria morte. Foi nesse vazio que surgiu Mary Hogan. Mary não era parecida com Augusta, era o oposto. Boca suja, voz grave, atitudes masculinas, risada escandalosa. Dizia palavrões como quem respirava. Era dona de um bar na região e zombava de Ed sempre que ele aparecia. Chamava-o de Ed, o estranho, ria da timidez dele. Mas Ed voltava, sempre voltava. Sentava no canto, observava, e em seus olhos havia uma mistura de fascínio e ódio, porque Mary era o tipo de mulher que Augusta teria amaldiçoado. Uma dessas que mereciam queimar. O desejo não mora apenas no amor, mora também no asco. E Mary era pulsante, viva demais, incontrolável. Representava o que Augusta odiava no feminino. Talvez por isso mesmo ela precisasse ser silenciada, ou melhor, moldada. Numa manhã fria de dezembro de 1954, Ed entrou no bar de Mary com uma calma que parecia religiosa. Conversou pouco. Depois, esperou que o local estivesse vazio. E atirou. O som foi seco, abafado pelos alvéolos congelados do inverno. Mary tombou como uma boneca derrubada. Ed sorriu, não de prazer, mas de alívio. Porque agora ele tinha matéria-prima, pele viva, carne quente. Ele a arrastou até sua caminhonete, cobriu com um cobertor e levou para casa. Lá, entre os jornais acumulados, os crânios decorativos e os aventais de pele humana, ele iniciou seu ofício. Tirou a roupa dela, lavou o corpo como se preparasse um cordeiro para o sacrifício. E então começou o corte. As mãos não tremiam. O bisturi deslizava como se tivesse memória. Ed sabia onde tocar, quais camadas abrir, quais nervuras preservar. Era uma operação ritualística, a extração da identidade para que uma nova pudesse ser costurada. Quando a pele foi removida, ele a esticou cuidadosamente. Tratou com gordura, deixou secar. Depois, recortou moldes, costurou seios sobre o avental de couro humano que usava nos rituais. E, por fim, guardou o rosto de Mary, como uma máscara, como um troféu, como mais uma tentativa de preencher o vazio onde Augusta deveria estar. Mas não bastava. O sangue seca, a pele envelhece. E Ed precisava de mais. Era uma fome simbólica, insaciável. Uma compulsão não pelo ato em si, mas pelo que o ato prometia.
O retorno da mãe. Em novembro de 1957, ele escolheu sua segunda vítima, Bernice Worden, dona de uma loja de ferragens, discreta, viúva. Ed a via como silenciosa, recatada. Alguém que, aos olhos distorcidos dele, talvez se aproximasse mais da pureza perdida, mais augusta, mais digna. Entrou na loja fingindo interesse em um produto. Esperou. E então atirou. O mesmo gesto limpo. A mesma ausência de emoção. Arrastou o corpo com a mesma serenidade. Levou para casa. Mas dessa vez houve um erro. Bernice era conhecida. Tinha família. Havia testemunhas que viram Ed como o último cliente. A polícia foi até sua fazenda. E o que encontraram? Não há linguagem comum que traduza. Bernice estava pendurada pelos tornozelos no celeiro, como um animal abatido, decapitada, eviscerada. Um ritual de caça. A casa estava repleta de fragmentos humanos, crânios transformados em tigelas, um coração em uma panela, uma cadeira feita de ossos, máscaras de rosto humano secando no armário, aventais de pele feminina, labirintos de carne onde o amor materno se tornara uma marcenaria de horrores. Mas o que mais espantou os policiais foi a pele completa de um corpo feminino, seios, quadris, costas, moldada como uma vestimenta. Era a veste-mãe. Era Augusta renascida. Ed foi preso em silêncio. Não resistiu. Sorriu até. Disse que a mãe teria entendido. Nos interrogatórios, falou de como ouvia vozes, de como precisava se vestir daquela forma, de como queria sentir-se como ela novamente. A psicanálise não encontra ali um psicopata comum, mas um homem que foi colonizado pelo desejo infantil nunca resolvido, um órfão da lei, um filho que, diante da morte da mãe, preferiu matar a realidade e vesti-la com a fantasia. Freud talvez o chamasse de perverso no sentido estrutural, aquele que rejeita a castração simbólica e tenta a todo custo restituir o objeto perdido. Mas o objeto, neste caso, era a própria origem, o ventre, a mãe-Deus. O corpo de Ed Gein foi trancado, mas a mente, essa não conhecia grades. Quando os portões do hospital psiquiátrico se fecharam atrás dele, um silêncio antigo voltou a visitá-lo. Não era o silêncio da casa, feito de madeira e poeira. Era um silêncio interno, mais denso, que descia pelos ossos e sussurrava com a voz da mãe. A cela onde Ed foi alojado era branca, fria, higiênica, um contraste brutal com os corredores sujos da fazenda. Mas dentro dele, nada havia mudado. A casa vivia inteira, com seus cômodos trancados, seus crânios enfileirados, sua Augusta suspensa como névoa entre os pensamentos. Os médicos tentaram conversar, falaram de insanidade, de psicose, de transtorno de identidade, mas Ed respondia pouco. Quando falava, suas palavras vinham como ecos de orações mal decoradas. Às vezes dizia que Augusta o visitava, outras apenas balançava a cabeça. Uma vez riu e disse: "Não estou só, nunca estive." O tribunal o declarou inimputável, incapaz de compreender o caráter de seus atos. Mas o verdadeiro julgamento nunca aconteceu diante dos juízes. O tribunal verdadeiro era interno, e ali Ed estava em constante julgamento, presidido por Augusta. Ela aparecia nos sonhos, de vestido longo, com os dedos crispados, os olhos fixos, sempre no alto de uma escada que ele nunca alcançava. Outras vezes, ela o encarava pelo espelho, com a pele costurada, o rosto feito de pedaços, como se fosse a soma de todas as mulheres que ele matara para reencarnar sua figura. Nos delírios, ele a chamava, pedia perdão, dizia que tinha tentado, que a tinha feito de novo com as próprias mãos. Mas Augusta nunca sorria, nunca dizia obrigada. Ela apenas o olhava como no tempo da infância, com aquele desprezo que dói mais do que qualquer castigo físico. Era esse o inferno particular de Ed, ter feito tudo por amor, e ainda assim ser insuficiente, ter recriado a mãe, e ainda assim ser impuro, ter matado por ela e não receber absolvição. As enfermeiras o achavam estranho,
mas não agressivo. Costurava pequenos pedaços de tecido no canto do quarto. Falava com os dedos. Fazia figuras de pano que lembravam formas femininas. E dormia abraçado a elas, como se fossem relíquias, como se fossem Augusta. A análise freudiana sussurra em nossos ouvidos. Ed não matou por prazer sádico. Ele matou por compulsão simbólica. Estava preso na fase pré-edipiana, onde o sujeito ainda não reconhece o outro como separado de si. O desdobramento trágico de um homem que nunca suportou a separação. A castração nunca ocorreu. A lei do pai nunca veio. O desejo nunca foi interditado. Foi cultivado, transformado em culto e, por fim, em abate. Na clínica, com o passar dos anos, Ed ficou cada vez mais calado. Não por melhora, mas por fusão. Os limites entre memória, delírio e fantasia se apagaram. Começou a responder como Augusta. Dizia nós em vez de eu. Repetia frases bíblicas. Cruzava as pernas e fingia costurar com os dedos no ar. Foi visto chorando, uma noite, ao olhar para uma janela que refletia apenas a parede. Disse que ali estava a cozinha, que havia deixado o fogão aceso, que sua mãe iria brigar. Morreu em 1984, de causas naturais, mas já estava morto há muito tempo. Ou melhor, dissolvido. Ed Gein não existia mais. Restava apenas o vulto de um filho que tentou, desesperadamente, reconstruir o ventre perdido. Seu corpo foi enterrado perto de Augusta, no mesmo cemitério onde ele cavara tantos túmulos. Uma ironia final. Um retorno simbólico ao útero da terra, ao lado da mulher que o devorou em vida e o rejeitou em delírio. Quando Ed Gein morreu, o mundo respirou aliviado. Ou fingiu respirar, porque seu corpo foi enterrado, sim, mas a imagem que ele encarnava escavou raízes profundas no inconsciente coletivo. A figura do homem solitário, devoto à mãe morta, que usava a pele alheia como roupa de saudade, não desapareceu com ele. Pelo contrário, espalhou-se como um vírus simbólico pelas veias da cultura popular. Ed virou monstro, matéria-prima para ícones da ficção. Foi o molde por trás de Norman Bates, o filho incestuoso e dividido de Psicose, que também preservava o corpo da mãe e dialogava com sua sombra. Foi inspiração para Leatherface, o açougueiro de O Massacre da Serra Elétrica, com sua máscara de carne e sua família de delírios. E encarnou ainda Buffalo Bill, em O Silêncio dos Inocentes, que costurava a pele feminina para tornar-se outro. Mas por que esses monstros fascinam tanto? Por que voltamos a eles, repetidamente, como se tocássemos uma ferida que nunca cicatriza? Porque Ed Gein nos mostra algo que queremos esconder, que a loucura extrema é feita das mesmas peças que a sanidade, apenas desorganizadas, exageradas, elevadas à enésima potência. Todos nós fomos filhos. Todos desejamos a fusão. Todos tememos a perda. O que Ed fez foi levar até o fim uma fantasia primal, a de que o amor da mãe é absoluto, eterno, inquebrável. E quando esse amor se rompe, não resta o luto saudável. Resta a compulsão, um ato ritualístico, a tentativa de encarnar aquilo que foi perdido. Ed não é só o monstro do porão. Ele é o espelho virado para as estruturas do desejo. Um espelho distorcido, sim, mas espelho. E isso incomoda, porque ao ver Ed, não vemos apenas o outro. Vemos o que há de mal resolvido em nós. A cultura se apropriou disso como sempre faz com os traumas, transformando-os em espetáculo. Os filmes, os livros, as séries, todos pintaram Ed em traços de horror, mas poucos quiseram encarar sua verdade psíquica. É mais fácil temê-lo como demônio do que entendê-lo como resultado. Resultado de quê? Da repressão religiosa que demoniza o corpo. Da ausência paterna que não impõe limites, da adoração materna que sufoca em vez de libertar, da solidão que fermenta fantasmas, do desejo infantil
que nunca encontrou linguagem. A casa de Ed, com seus cômodos fechados e outros apodrecidos, é uma alegoria perfeita da mente fragmentada. Um superego tirânico trancado num altar, enquanto o resto do psiquismo se contamina com delírios. A carne como linguagem. O crime como poesia de um inconsciente que não teve outra saída. E assim, o legado de Ed não é só sangrento, é revelador. Ele é o pesadelo de um mundo que se recusa a ouvir suas próprias vozes internas. Um lembrete de que o horror mais profundo não está fora, está dentro, nos porões da psique, nas fantasias que não ousamos nomear. O monstro que veste a pele da mãe continua vivo. Ele não mora apenas em Plainfield. Ele caminha nas margens da cultura, da fé cega, da repressão. Está à espreita em cada impulso abafado, em cada quarto que preferimos manter trancado. Ed Gein está morto. Seu corpo jaz sob a terra gelada de Plainfield, em um túmulo tantas vezes vandalizado quanto esquecido. Mas o que realmente era Ed Gein, o que ele representava, o que ele invocava, jamais foi sepultado. Porque há figuras que não pertencem apenas à biografia, pertencem ao inconsciente. Tornam-se arquétipos, assombrações estruturais, ecos eternos de um trauma primordial. No centro de sua história, há um núcleo incandescente, a mãe. Não como mulher de carne e osso, mas como símbolo. Augusta Gein era mais que mãe, era doutrina, era igreja, era a boca de Deus cuspindo culpa. Ed, ainda menino, não teve o direito de desejar outra coisa. Sua sexualidade não se formou entre pares, mas sob o olhar de uma mulher que julgava o sexo como abominação. O desejo, assim, foi interditado desde o berço, reprimido, desviado, moldado pelas palavras da Bíblia e os olhos penetrantes da mãe. Ed não foi ensinado a amar, foi ensinado a temer. E esse temor, fermentado em solidão e devoção, transformou-se em fetiche, em perversão, em morte. O complexo de Édipo, como bem sugerido por Freud, não é um conto de incesto. É uma estrutura de formação do eu. O menino deseja a mãe, teme o pai e precisa atravessar esse labirinto para formar sua identidade. Ed nunca atravessou. Não havia pai, não havia lei. Apenas Augusta. O desejo proibido jamais se dissolveu. Ficou ali, embalsamado. E quando ela morreu, não foi libertação, foi queda livre. O objeto de desejo, de amor, de medo, evaporou-se, e ele não suportou o vazio. Tentou revivê-la, com lembranças, com objetos, depois com carne, com rostos, com peles, não por sadismo, mas por desespero. No fundo, Ed queria retornar, não ao tempo, mas ao ventre. Queria ser de novo aquele bebê único que Augusta carregava nos braços. Queria ser visto, amado, nomeado, mas o amor de Augusta era um espelho cego, refletia apenas sua própria pureza, e qualquer tentativa de fusão era punida com silêncio ou desprezo. A única forma de ser um com ela era vestir sua pele, literalmente. E assim, Ed Gein nos revela algo brutal sobre a alma humana, que o amor, quando distorcido, vira faca, que a ausência de limite entre o eu e o outro pode se transformar em violência, que a tentativa de reviver o passado pode parir monstros. Hoje, Ed Gein é lenda, é cinema, é livro, é sombra, mas ele é, sobretudo, um aviso. Um recado enigmático deixado no assoalho do inconsciente coletivo. Um bilhete escrito em sangue seco e costurado em couro. Não negligencie os quartos fechados da mente, porque todos temos cômodos escuros. Todos temos uma Augusta nos observando. Todos, em algum nível, já quisemos voltar para um lugar onde o desejo fosse simples e o amor incondicional. Mas a psique não perdoa atalhos. O retorno ao ventre é impossível. E quem tenta, quem insiste, acaba perdido. Acaba devorado pelo símbolo que queria dominar. Ed não é o fim de uma linha. É o início de uma pergunta. Uma pergunta que Freud deixou aberta e que nós continuamos tentando calar. O que acontece quando o desejo não encontra linguagem? Quando o afeto vira prisão? Quando a mãe não solta o filho e o filho nunca aprende a ir? A resposta não está em Plainfield. Está aqui, em cada um.
no que escolhemos reprimir, no que preferimos esquecer, no que ainda somos, mesmo depois de adultos, crianças em busca do olhar materno. Algumas encontram, outras constroem. Outras, como Ed, arrancam com faca. Se você suportou cada ato, se percorreu essa casa psíquica de cômodos fechados e paredes pulsantes de desejo, então agora, respire, mas não fuja. Curte o vídeo se algo aí dentro se moveu. Compartilha com quem precisa descer para subir. Se inscreve no canal para nunca mais assistir à superfície com os mesmos olhos. E ativa as notificações, porque o próximo mergulho já está à espreita. Aqui, toda análise é também um exorcismo, e todo silêncio é um sussurro que ainda não ganhou nome.